Meus amigos, sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar da Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, onde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos. Quero agradecer do fundo da minha alma aos meus amigos que me ajudam a este trabalho, ajudam a família Marins. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Que o universo retribua a vocês. Gratidão imensa do fundo do meu coração a todos vocês. A você, amigo, amiga que nos assistem, independente do dia, a hora e o lugar, muito obrigado pela honra que vocês nos dão em estarmos juntos de vocês, aí aonde vocês se encontram. Gratidão imensa pela oportunidade de falar para grandiosos seres cósmicos. Muita gratidão. E essa semana eu ainda estou em casa e vou fazer algumas lives e teremos uma meditação. Qual o dia da semana? Ainda não tenho o dia certo. Mas faremos uma meditação ao vivo, todos nós juntos essa semana. E teremos mais 2 lives, né? Vão ser 3 lives no meu planejamento e uma meditação ao vivo, mas eu aviso previamente para vocês. Quero também aproveitar esta oportunidade e quero também mostrar para vocês e agradecer a nossa amiga que pintou para mim e mandou, né? A luz está muito roxa, deixa eu só mudar o tom de luz para vocês verem, né? Espera aí que eu vou mudar aqui a luz e vocês vão ver ele melhor. Aqui, né? Recebi essa pintura pintada à mão, né? Deixa eu abrir aqui uma luz branca para vocês verem melhor. Aqui. Recebi essa pintura, muita gratidão. Esse é um Colup, os Colups são os meus mentores. Desde 2016 eu falo para vocês. São esses caras que me trouxeram o despertar de consciência cósmica. Foram esses caras que me mostraram e me ensinaram a meditar. Foram esses caras que me ajudaram a me encontrar e a descobrir a minha origem e entrar em contato com a minha civilização. Tudo que sou, como paranormal, médium em contato com extraterrestres, eu devo a eles. Antes deles, eu era um médium paranormal, perdido, buscando me encontrar, buscando me entender. E quando eles vieram, que eu tive o primeiro contato com eles, e eles não desistiram de mim, tudo que sou, tudo que sei, tudo que eu aprendi, foi graças a eles. O Marcelo Marins foi lapidado por eles. E eles são meus mentores. Então eu quero agradecer a amiga Andressa Kaori por tê-los pintado à mão. Isso é uma pintura, meus amigos, à mão, pintura mesmo de pintura, e retratou com perfeição os meus mentores, na qual sou muito grato. Muita gratidão, Andressa, pelo carinho para comigo, com a minha família, para com este trabalho. Gratidão imensa. Fiquei extremamente feliz e ele vai ficar junto do Axel, que são, né, as essências, fazem parte das essências desse trabalho. Então, para vocês aqui, né, esse é um Colup, que é o ser alienígena que me fez ser o que sou hoje. E se eu, com todo o conhecimento que eu tenho, foram eles que me ensinaram a meditar,
Foram eles que me prepararam para o despertar de consciência cósmica. Lapidaram um draconiano adormecido, um draconiano, né, ali em estado de amnésia, preso, e libertaram e fizeram ter contato com a sua civilização e saber quem realmente o é. Gratidão aos Colups, esses seres que são meus mentores. Muita gratidão, viu? Que o universo lhe retribua cada vez mais. E hoje eu vou falar, né, sobre a galáxia de Satã, né? Vou utilizar esse cristal, né, para representá-lo como uma galáxia, né, como uma galáxia. Eu trouxe para vocês toda a narrativa da galáxia de Satã, dos Argons que foram ali, né, participantes das guerras orianas, as guerras em Órion. Se você não assistiu essa série, eu tenho nos meus 2 canais, nos Chamados a Despertar e no Marcelo Marins, e o Despertar da Consciência Cósmica. Basta acessar e assistir, né, toda a narrativa, né, das guerras orianas. Né, temos ali a nave Esmeralda, temos o príncipe Tyron, a princesa Kyla, tantos personagens, né, o soberano de Satã. E foi uma das séries mais impactantes e fortes do meu trabalho, né, quando eu trouxe os Argons para o trabalho, porque fazia parte da narrativa das guerras orianas, na narrativa no encontro de 2 galáxias. Os Argons é uma espécie de draconianos, diferente dos draconianos da Via Láctea. Fazendo um apanhado um pouco, um resumo, a galáxia de Satã era uma galáxia até então, de, digamos, um clube fechado. Eles não compartilhavam seus conhecimentos, eles não acolhiam nenhum ser externo. Era como se fosse imagina um país fechado, onde quem nasceu ali pertence ali e ali é aceito e ficará, e estrangeiros nunca são aceitos, são repudiados e são postos para correr, caso tentem entrar. É um clube fechado, um clube VIP. Os Argons de grandes conhecimentos com seus grandiosos cristais, os cristais da galáxia de Satã, cristais muito poderosos, geralmente na tonalidade marrom ou verde ou roxo lilás. A galáxia de Satã era composta por poderosos cristais. Como eu já disse para vocês, todos os seres alienígenas, todos os seres cósmicos, possuem um cristal interno, porque imagine o universo como uma grande malha energética. E o que chamamos da energia da vida, vem dos primordiais, que são aqueles que vieram do 6º universo. São os nossos criadores, são os nossos pais. Esses grandes seres compostos, na sua maioria, pelos grandiosos ancestrais dragões do 6º universo. Em desentendimento, no 6º universo, foram banidos para o 7º universo. E aqui criaram uma jornada para criar tudo conforme a sua vontade. E os primordiais, tudo que é energia de vida vital de seres, vem deles. E como uma malha energética que se espalha como uma teia de aranha,
Assim a energia vital viaja por todo o universo, mas ela se codifica, decodifica para as civilizações em suas particularidades. Então esse grande emaranhado energético se personaliza, ele se personaliza. Algumas civilizações fluem, avançam numa velocidade, numa compreensão do universo inimaginável, e outras ficam mais estagnadas, que é o mesmo que ficam mais paradas. E a galáxia de Satã foi uma das galáxias que se desenvolveram de uma forma esplêndida. Seus cristais, ora, cobiçados, reinos, realezas, porque o universo é composto por reinos. E os órgãos, tendo o seu Deus ou seu soberano, em ligação como filho de um primordial. Era uma galáxia fechada, poderosa, muito avançada em desenvolvimento. Os órgãos, uma espécie de dracos, draconianos, um pouco diferente das características dos draconianos da Via Láctea. E as galáxias, cada qual, viviam e existiam no universo. A Via Láctea, outrora, tinha outra característica em relação à galáxia de Satã, a galáxia dos órgãos. Sim. A Via Láctea tinha uma política de acolher. Nunca foi um clube fechado. Quantas civilizações, quantos povos viajantes, errantes no universo, foram acolhidos na Via Láctea e aqui fizeram morada. Compartilharam seus conhecimentos, trouxeram seus cristais, trouxeram suas energias, trouxeram tudo o que tinham nas suas vidas errantes ou na sua existência errante perante o universo. Muitos desses vinham de galáxias que haviam sido destruídas e outros simplesmente abandonavam suas galáxias. Se batessem na galáxia de Satã, a porta sempre estaria fechada. Porque quem era de Satã, era de Satã. Quem não era aceito. Ao contrário da Via Láctea, que sempre foi uma galáxia que acolheu povos e civilizações do universo. A Via Láctea é um mix, uma mistura de cristais, conhecimentos, tecnologias de variados povos. Na Via Láctea nós temos Órion, que criou as Pleiades. Temos Antares, temos Sírios e temos tantas outras civilizações infinitas perante o nosso conhecimento limitado tridimensional. As galáxias, elas estão, para você entender melhor,
como que pairando, flutuando pelo grande abismo ou o espaço neutro ou as trevas exteriores. Então as galáxias, elas ficam pairando, elas ficam flutuando em todo o universo. E outrora, outras galáxias podem se aproximar uma das outras. Então é assim que as galáxias ficam no universo, pairando no abismo. Em alguns momentos, essas galáxias podem se chocar ou se cruzar e penetrar uma dentro da outra. E há muito tempo atrás, houve o encontro de duas galáxias. Sim, as galáxias começaram a entrar em choque uma com a outra, adentrando uma dentro da outra, o que chamamos do cruzamento de duas galáxias. Órion, com o seu padrão de vibração específico, a Via Láctea, com o seu padrão de vibração específico, com Órion, Sírius e todos os seres e civilizações. Então a Via Láctea, com o seu padrão específico. E o que quer dizer o padrão específico? É como a Via Láctea se sustenta perante o grande abismo. É como a Via Láctea consegue se permanecer, consegue ter o seu controle energético em equilíbrio e consegue os padrões de frequência de vibração aonde ela consegue filtrar, permitindo com que aqueles possam adentrá-la conforme a sua autorização, e aqueles pela qual ela não aceita, ela repudia, emitindo ondas e feixes de frequência específico da Via Láctea, ondas de frequência em comum acordo entre todas as civilizações existentes dentro dela. É como uma união de frequência onde todas as civilizações da Via Láctea entram num comum acordo e neste momento eles ignoram suas indiferenças e os mesmos em comum acordo geram um padrão específico de frequência aonde eles se resguardem, eles resguardam sua galáxia, aonde não tem como haver invasão ou penetração nos perímetros galácticos sem serem descobertos. E também são repudiados e expulsos os invasores. Então, na malha energética que se estende dentro da Via Láctea, existe uma estrutura organizacional de defesa e frequência. E isso é uma coisa que eles deixam de lado suas indiferenças. Então, a Via Láctea,
ela tem um padrão X de existir. Padrão X. A galáxia de Satã funcionava da mesma maneira. Ela tinha o seu padrão de frequência específico, na qual ela, dentro de toda a sua estrutura e carga energética e de frequência, ela também tinha a mesma maneira de lidar no abismo do que a Via Láctea. Pois então, ambas galáxias tinham a sua forma estrutural existencial e coexistiam, cada qual na sua estrutura particular no universo. Então, ambas no abismo, mas cada qual tinha sua estrutura de defesa e tudo o que uma tinha, a outra tinha, mais padrões totalmente distintos por causa do que eu disse para vocês nesse vídeo sobre a frequência personalizando-se nas galáxias, onde a frequência vem dos primordiais, mas em cada galáxia ela se personaliza. Então vocês percebem que a galáxia de Satã funcionava na frequência A e a Via Láctea na X. E todas, dentro do seu padrão particular, coexistiam em segurança no universo. Só que o grande abismo, ele tem um padrão de frequência que eu vou chamar para vocês entender de padrão negativo de frequência. As galáxias flutuam, se sustentam por um padrão que eu vou chamar do padrão positivo de frequência. Isso é para você entender, conseguir entender a complexidade, estou minimizando para você entender. Então, toda a galáxia, ela funciona, o universo, né? As galáxias se sobrepõem, elas navegam se estabilizando no padrão de frequência que eu vou chamar de energia positiva. Como numa pilha, nós não temos na pilha A positivo e negativo, os dois polos. Então as galáxias se existem no padrão positivo. E vamos imaginar o grande abismo. Vamos imaginar o grande abismo, todo sendo no padrão negativo. Então ela fica oscilando os padrões do abismo e as galáxias se mantendo num padrão específico. Só que conforme é a onda negativa, o padrão de frequência do grande abismo, o grande abismo, imagina essa sala aqui sendo o universo. E você percebe que seria este cristal aqui uma galáxia. Então ele está aqui, neste ambiente, nesta sala, ele está, digamos, imaginando que está flutuando. Então ela está aqui, dentro dessa grande sala, e isso é uma galáxia. E a sala é o universo. Só que, digamos que o padrão de ondas negativas do grande abismo oscila, como um oceano. Um oceano tem o seu padrão de oscilação e de frequência, como as ondas do mar, como o mar oscila, assim a frequência das, digamos, ondas negativas do grande abismo, que é o universo, ele está como um mar revolto, ele está indo e indo. E nisso, as galáxias, em seu padrão, dentro das estabilidades, elas se mantêm. Só que, em certos períodos de oscilação da onda, elas
são jogadas umas contra as outras. Então nós temos, digamos, o encontro de galáxias ou choque de galáxias. Alguns choques são tão violentos que nenhuma das galáxias conseguem sobreviver ou existir. Elas se destroem pela onda. É como se você pegasse o fio positivo e positivo da energia e colasse um com o outro. Eu acho que pega a tomada e pega os dois fios e faz uma cola. Uma grande onda, explosão energética aconteceria. Isso acontece também. Galáxias deixam de existir e existe a evacuação galáctica, onde a Via Láctea ela tem seres de galáxias, onde o encontro entre galáxias vai ser de forma violenta e tem a evacuação, ou seja, raças fogem e vão a galáxias que podem acolhê-los. Então, a Via Láctea ela tem esse fator particular. Então, quando galáxias vão se chocar, existe evacuação. Muitas raças fogem desse grande choque, outras não conseguem. Então, muita vida deixa de existir. Muitas raças, civilizações deixam de existir no universo. E outras conseguem. Só que alguns encontros são mais brandos. E aí, eles são como as galáxias se cruzando em suas bordas lentamente. E é isso que aconteceu entre a galáxia de Satã e a Via Láctea. Por quê? Elas entraram em um, digamos, encontro. Essa zona de encontro, imagine minhas mãos, esses meus dedos, eles estão aqui juntos, mas as minhas mãos estão livres. Minhas mãos estão livres, mas os dedos estão presos. Esse perímetro, existe algo, é como um choque de frequência. Lembram que eu disse que a Via Láctea funciona em padrão X de frequência e a Satã em padrão A. O que acontece com essas frequências? Elas entram em instabilidade, ou elas deixam de ser precisas, elas deixam de ser fortes, elas deixam de ser funcional. Essa zona, esse perímetro, essa região passa a ser uma região de vulnerabilidade, porque todas as frequências das galáxias ali não se comportam de forma, digamos, estável. Ela se torna instável. Como se as energias não se entendessem. Porque são padrões totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. E esse período de vulnerabilidade abre brechas no grande abismo. Porque o grande abismo ele é repleto de seres que muitas galáxias, muitos nem entendem. E esse perímetro, essa zona, ela entra em instabilidade, ela oscila. Ora, os cristais da Via Láctea pulsam e vibram mais fortes, e os da galáxia de Satã, eles meio que não conseguem, porque são reprimidos pela energia da Via Láctea. Ora, os cristais de Satã vibram e reprimem a energia da Via Láctea. Eles ficam oscilando. E nesse time, ou nesse tempo, nesse período de tempo, existe o que chamamos de as falhas, que chamaríamos de... seríamos como blackouts de frequência
das galáxias, de ambas. E é nesses períodos que os seres invasores do grande abismo ou das trevas exteriores se aproveitam para invadir galáxias, já que quando elas estão em sua soberania de frequência energética, já tudo ali é configurado para repudiar a invasão de seres. Mas nesse período de instabilidade, eles entram. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. A galáxia de Satã foi invadida pelos seres que eu chamo de Leviatãs, que são como polvos, seres de tentáculos das sombras invadiram a galáxia de Satã, como também invadiram a Via Láctea. Esses seres, vamos imaginá-los como um câncer, que é onde eles vão, eles drenam energia, eles corrompem, eles colocam de forma zumbi os seres, dominam as mentes, fazem todo um estrago. E os seres das galáxias, eles ficam por entender como lidar com esses seres. Porque os seres do abismo são seres ainda misteriosos a eles. A galáxia de Satã, por ela sempre ter sido um, digamos, clube fechado, restrito, eles não souberam como lidar com a invasão dos Leviatãs. Vindo os Leviatãs a corromper os reinos arconianos, destruindo os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas e seus súditos, como o príncipe Tyron e a princesa Kyla foram destruídos. Eles não existem. Mas a galáxia de Satã ouve o que eu disse para vocês, mediante eles não terem domínio sobre a invasão Leviatã. Eles tiveram seres deles com equipamentos de naves e cristais que evadiram, vindo para a Via Láctea. Vindo para a Via Láctea, e uma dessas é a nave Esmeralda, que se encontra na Via Láctea. O ser soberano de Satã, corrompido pelos Leviatãs, todos se corromperam. Houveram fugas para a Via Láctea. Satã se tornou como um pântano. Os Argons, que chamaríamos de doentes, como zumbis, apodrecendo. Os cristais argonianos, todos corrompidos, tudo corrompido. E Satã se transformou num grande pântano. A Via Láctea, por sempre ter sido uma galáxia de acolhimento, as civilizações, o grande conselho da Via Láctea e seus deuses, da Via Láctea, se reuniram numa força-tarefa, cada civilização oferecendo o máximo do seu conhecimento, a sua melhor tecnologia, os seus maiores guerreiros, o que há de melhor para
conter a invasão. E a galáxia de Satã, podre, como um câncer, toda corrompida. A Via Láctea acolheu os Argons, sobreviventes, remanescentes, naves de Satã vieram para a Via Láctea, como a nave Esmeralda. Mas comparado ao tamanho de Satã, digamos que nem 1% dos Argons, comparado à sua galáxia, vieram para cá. As galáxias se tornaram presas, truncadas. Uma grande força-tarefa correu para as bordas galácticas. Deuses de múltiplas civilizações, até planetas cristais, vieram para as proximidades da borda da Via Láctea para conter a invasão dos Leviatãs. Mas um grande conselho pediu autorização aos primordiais. Um grande conselho da Via Láctea pediu autorização aos primordiais. Os Yadins, os dragões, os deuses de Orion, os criadores dos Elohims, filhos dos primordiais, levaram a solicitação aos primordiais para que pudessem destruir Satã. Os primordiais assim aceitaram, porque tudo eles veem, tudo eles observam. Um grande, imenso cristal foi trazido da região dos primordiais. Um imenso cristal que galáxia nenhuma no universo possui. Esse cristal seria como uma bomba atômica, mas uma bomba atômica das galáxias do universo. Um grande cristal matriz. Cristal matriz. Foi entregue no núcleo da Via Láctea para as civilizações dos planetas cristais. A Via Láctea criou um escudo de proteção que acolhia a parte de Satã que estava entroncada em sua galáxia. Esse perímetro
foi protegido. Imensos cristais foram levados, adentrando a galáxia de Satã, na região em que se encontrava truncada com a Via Láctea. É como se num desenho eles pegassem a parte da galáxia de Satã que estava truncada, presa à Via Láctea e a protegesse. E do núcleo galáctico uma grande explosão, ou como um disparo energético, onde todo esse cristal ele é consumido de vez a sua energia, como um raio. É disparado na galáxia de Satã, que vem, no dito popular, a explodir. A explodir, criando um grande efeito, uma grande onda energética, que se dissipou no cosmos e também foi recebida essa onda de impacto na Via Láctea. Mas aquela parte truncada que estava em contato com a Via Láctea, ela não foi destruída. Ela foi preservada. Por quê? Ela ainda está em colapso com a Via Láctea. Então ainda está truncada. Essa parte é uma parte que está sendo preparada, que está sendo trabalhada a sua frequência como uma adoção, uma frequência energética em adoção, onde ela está sendo incorporada energeticamente em frequência à Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia de acolhimento. E essa parte está sendo preparada justamente para que outras civilizações habitem e os remanescentes árgons possam habitar, pois a sua frequência ela é mais, digamos, propícia à existência deles. É como se a galáxia criasse um pedacinho dela, a Via Láctea, e dissesse, olha, nós vamos preservar isso e vocês podem ficar aqui, porque aqui vocês se sentirão mais confortáveis, se sentirão como em casa. Mas são tão poucos os árgãos que sobraram. Então, por isso dizemos que um pedacinho da galáxia de Satã, aquela que estava truncada na Via Láctea, ainda existe, ainda está truncada. O restante da galáxia de Satã deixou de existir. Esta região foi controlada e vem sendo, digamos, higienizada e preparada para que os seres árgons e outras civilizações de padrões parecidos com eles possam habitar nessa região. Ela foi acolhida, adotada pela Via Láctea. Mas estamos em guerra. Nossa galáxia está invadida. Nossos deuses, nossos grandes lendários guerreiros estão lutando.
Há muito que se fazer. E assim terminou a história da galáxia de Satã, a Era dos Argons. Existem os Argons, mas são tão poucos que nem mais a sua frequência e energia têm autonomia. Estão sendo adotados na galáxia da Via Láctea. Mas existe um pedacinho de Satã, que é aquela região que ainda está truncada e está sendo preparada. E assim foi o fim da Era dos Argons. E o universo, ele evolui, ele cresce, se expande conforme sua necessidade. Gratidão. Pare, pense, reflita e analise. Grandiosos amigos e guerreiros cósmicos, que o universo pulse em cada um de vós. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.